Fala pessoal, beleza? Vamos então aqui, dando continuidade ao nosso curso de Informática Básica. Hoje a gente vai aprender aqui a mexer na página inicial, tá certo? Os menus aqui da página inicial, da barra de ferramentas do menu página inicial. Vamos lá! Então olha só, eu já preparei aqui um pequeno textinho, Informática Básica, professor Lawan Ferreira. Temos um slide pronto e imagina, por exemplo, que eu quero copiar esse texto aqui, Informática Básica, aqui embaixo de novo. Então eu vou clicar neles. Ó, se eu clicar uma vez, ele apenas seleciona para que eu possa editar. Se eu clicar duas vezes, ele seleciona a palavra. Se eu clicar três vezes, ele vai selecionar a frase inteira, tá certo? Então, eu selecionei. Agora eu vou copiar. Ctrl C, está copiado. Venho aqui embaixo, ó, vou botar para o final, pressionar Enter. E agora eu quero colar. Eu tenho a opção de fazer, ó, Ctrl V, certo? Foi. Dá um Ctrl Z aqui para desfazer. Ou eu posso vir clicar com o botão direito, ele vai dar a opção colar aqui em algum local, pronto, aqui ó. Então ele vai dar aqui as opções de colagem, tá certo? Então, ó, cada uma dessas opções, ela tem um formato diferente, então pode observar aí. Você vai selecionar a forma como você quer e clicar, tá certo? Outro local também que nós temos para fazer essa colagem é aqui, ó. Então você pode clicar logo nesse daqui, que ele cola, tá bom? Ou você pode clicar aqui em colar e ver as mesmas opções aqui. Você vai clicar na que fizer mais sentido para você, né? Que você olhar e ver, eu quero essa daqui, tá certo? Então você vai e clica. Só bem rapidinho, falando um pouco mais, às vezes eu preciso pegar uma cifra, por exemplo, acontece mais no Word, mas isso aqui funciona para cá também. Preciso pegar uma cifra da internet, eu vou lá no site, seleciono a cifra para tocar, né, violão, seleciono a cifra e quando eu colo no Word, o que acontece? Às vezes sai um pouquinho desregulado, né? Então eu uso o padrão aqui. Então a gente tem que sair procurando, ó, manter formatação original. Você vai selecionar essa daqui, para quê? Para ele manter a formatação original. Observe que está igual ao de cima. E esse aqui, ó, já não está igual ao de cima. Tá certo? Ele vai usar o tema que estiver, no caso aqui nesse destino, tá certo? Então ficar sempre atento a esses detalhezinhos e aí você vai testando, tá certo? Eu já tive que voltar e fazer a cifra todinha justamente por causa disso. No caso, pegar, né? Música por música de novo, por causa desse detalhezinho. Então, você já vai ficando atento aí, tá bom? Esse pincel, para que serve esse pincel? Vamos imaginar que eu coloquei um texto aqui. Então, professor Lawan Ferreira, aula 2. Então, tá aqui. Eu vim aqui, mudei o tema, já vou chegar aqui, pronto. Mudei o tema não, perdão, a fonte. E aí eu disse, rapaz, que fonte bonita. Eu queria que essa fonte tivesse aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso, ó, clicar duas vezes, tá certo? Venho aqui no pincel de formatação, cliquei nele. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente peguei essa formatação aqui. E agora eu vou jogar ela para onde? Eu vou jogar aqui para cima, ó. Soltei, em cima fica com a mesma formatação do texto que eu estava selecionado, que eu tinha selecionado, tá certo? Então, esse pincel serve para isso, para a gente pegar a formatação do texto, tá bom? Beleza. Então, aqui nós temos um novo slide, um botão para criarmos um novo slide. Cada um desses retângulos aqui é um slide, tá certo? E a gente pode criar um novo slide clicando aqui. E aí, olha só, ele já criou para a gente. E esse aqui é o modelo padrão, título, texto. Aqui nós podemos adicionar, ó, inserir imagem de estoque. Então, isso aqui já é a imagem de estoque do PowerPoint, tá certo? Então, ele vai trazer aqui para a gente imagens, ícones, imagens de fundo, sem fundo, né? De pessoas sem fundo, vídeo, ilustrações. Você escolhe aí, aqui fica melhor para você. Aqui nós vamos adicionar a imagem do computador. Quando eu clicar aqui, ó, eu vou navegar pelo meu computador para poder achar uma imagem. Aqui o que a gente vai adicionar? Um ícone, tá certo? Então ele já vem para cá e a gente pode adicionar um ícone, tá certo? Se a gente for observar, ele simplesmente fez um atalho para cá, né, para a parte de ícones. Então isso aí é bem tranquilo, já está dando para entender como é que funciona, né? Inserir, se você, por exemplo, quer inserir uma imagem ou um ícone, você pode vir aqui, ó, nesse daqui, clica em ícones e pronto, tá certo? Ou você pode vir diretamente nesse daqui. Então, é a mesma ideia. Se a gente tem uma cidade, por exemplo, fazer uma comparação para você. Se a gente tem uma cidade aqui, e aqui tem um rio, e aí tem uma ponte vindo por aqui e outra ponte vindo por aqui. Ambas chegam na cidade. Eu vou por qual? Depende.
Aqui está mais engarrafado, eu vou por aqui. Aqui está mais engarrafado, eu vou por aqui. Então você analisa o que está melhor, o que fica melhor, e você vai e faz, tá certo? Então vamos lá. Clicar nesse daqui, olha só, ele vai adicionar o que? Um Smart Art, tá certo? Que aí a gente vai ter aqui vários modelinhos bem profissionais, né? Algo bem bonito realmente. Se a gente souber utilizar eles direitinho, eles ficam bem bonitos no nosso texto. Nós podemos inserir aqui uma webcam, tá certo? Isso aqui, se eu... Ah, porque minha webcam tá coberta, né? Com papelzinho, mas olha só. Se eu clicar aqui, eu adiciono a webcam, tá certo? Eu posso regular aqui o tamanho dela, enfim. Eu vou botar meu dedo aqui na frente, vai ficar escuro, ó, pra vocês verem, né? Então, ela tá fechada, tá certo? Mas beleza, eu posso adicionar a webcam aqui. Então, show de bola. Nesse botão aqui, eu insiro um vídeo. Então, eu venho aqui, navego pelo meu computador e vou colocar um vídeo, tá certo? Aqui uma tabela. Se eu clicar aqui, eu vou criar a tabela. Quantas colunas, quantas linhas eu quero nessa tabela. E aqui eu vou inserir gráficos, tá certo? Lembrando que para a gente trabalhar com gráficos, é sempre importante nós termos os dados, tá certo? Que é justamente para ele poder fazer os gráficos, né? Poder colocar quem está mais do que quem está menos que quem. Então, para fazer os gráficos, a gente precisa de dados. Se a gente quer apenas um modelo bonitinho, a gente vai nesse aqui, tá certo? Então, para não confundir. Show de bola! Então, aí, a gente já viu aqui a parte do novo slide, né? Como é que a gente adiciona um novo slide. Nós temos essa opção aqui um pouquinho mais abaixo, esse botão aqui, ó. Esse botão aqui um pouquinho mais abaixo. Se eu clicar nele, ele me dá a opção de adicionar novos slides, só que com layouts diferentes. Por exemplo, eu vou clicar nesse daqui. Então veja que eu adicionei um novo slide, tá certo? Com um layout diferente. Então aqui ele já inclusive dá para mim, ó, outros layouts aqui bem mais interessantes, alguns, né? Porque esse aqui está muito padrão, então esse aqui ele já deixa um pouco mais profissional, né? Já deixa um pouco mais, não que esse aqui não seja, você pode fazer uma apresentação profissionalíssima com esses modelos aqui, mas esses daqui dão uma diferenciação, né? Eles dão um, um ar diferente, então você pode escolher desses daqui também. O que acontece? Nós temos aqui, aí tem esse modelo, ou se você quiser, não sei se você lembra, na aula passada, estava aparecendo assim, ó, um bocado de slide, não foi sem eu clicar em nada. Por quê? Porque eu estou apertando a combinação Ctrl mais M, certo? Então, Ctrl M, ele faz o quê? Cria slides, tá certo? Cada Ctrl M que eu aperto, ele cria um slide novo, tá bom? Então, é um atalho aí para a gente criar o slide. Tá certo, criei esse slide aqui, eu queria modificar o layout desse slide. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e modifico o layout dele. Então, facinho, facinho. Aí temos também essa opção aqui, redefinir, que ela vai fazer o quê? Olha só, eu vou modificar aqui o tamanho, o espaço, né, aqui modificar a questão do layout. Então, se eu clicar aqui, ó, redefinir, ele redefine a posição, questão de posição, tá certo? E aqui nessa parte de seção, ela é um pouco mais complexa, tá certo? Mas aí a gente adiciona seções ao nosso slide, tá bom? Então, aqui para a gente adicionar seções. O que acontece? Quando eu tenho aqui um texto, então vou botar aqui um título, aula de informática. Então, tenho aí esse título, o que eu vou mudar aqui, ó, nessa parte de fontes, eu vou poder modificar a fonte do título. Algumas dessas fontes aqui, ó, você percebe que tem uma nuvenzinha com a seta para baixo. Por quê? Porque eu não baixei ainda. Então, se eu clicar, eu baixo ela e faço e aplico, tá certo? Mas essas fontes aqui, elas são da Microsoft, do pacote Office profissional, tá certo? Então, você precisa ter o pacote profissional para poder ter acesso. O plano, né? O plano, a assinatura. Pronto, essa é a palavra que eu queria lembrar. Da assinatura. Você precisa ter a assinatura para poder fazer o download, tá certo? Então vamos lá. Aí aqui a gente tem as fontes. Aqui nós temos o que? Nós temos o tamanho da fonte. Veja que a gente pode adicionar um tamanho para a fonte. Aí você vai me dizer assim, não, Lauan, 36 ficou pequeno e 40 ficou grande. Eu queria 38. Não tem problema. Você vem aqui e digita 38, pressiona Enter, ele coloca no tamanho 38, tá certo? Aqui a gente consegue adicionar, ó, modificar o tamanho da fonte. Aqui ele limpa a formatação que foi feita na fonte e deixa no padrão, certo? Aqui a gente coloca o texto em negrito. Aqui colocamos em itálico, que fica um pouquinho deitado, né? Um sublinhado. Aí aqui, nessa opção, a gente vai colocar uma sombra no texto, para ele ficar um pouco mais bonito aí, ó, mais elegante, né?
Aqui a gente coloca uma linha, certo? E aqui o que que a gente vai fazer? Olha só, aqui é o espaçamento entre as letras, tá certo? Então, quanto mais afastado tiver aqui, ó, quanto maior for o espaço, né, mais afastada as letras vão ficar. Vamos deixar em normal mesmo. Nessa daqui a gente tem a opção de colocar para maiúscula e minúscula. Modificar também aqui, ó, deixar só a primeira maiúscula, deixar tudo minúsculo, colocar cada palavra, né, a primeira letra em maiúsculo e assim por diante, tá certo? Essas duas opções aqui trabalham com relação às cores, mas aí qual que é a diferença entre elas? Então olha só, a primeira aqui eu vou colocar como se fosse um marca-texto, certo? Eu vou passar aí como se fosse um marca-texto no, no, no que eu tiver selecionado. Se eu quiser retirar, eu boto aqui sem cores. Eu seleciono e boto sem cores. E esse outro aqui vai modificar a cor da letra. Bota vermelho mesmo. Então olha só, a letra fica vermelha, tá bom? Então é bem tranquilo mesmo. Pessoal, se você estiver gostando aqui da videoaula, não esquece de deixar aquele like, tá certo? Se inscrever, ativar as notificações aí para ficar por dentro, né, de todas as novidades que eu trago para vocês. E eu também tenho um curso de informática básica, pessoal, onde eu vou ensinar para vocês do jeito que eu estou ensinando aqui, eu vou me aprofundar muito mais no curso de informática básica. Se você está aprendendo aqui nessa aula, com certeza no curso de informática básica você vai aprender muito mais, tá certo? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo mais informações para você poder adquirir o curso, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Nós temos aqui em parágrafo, o que a gente vai trabalhar aqui em parágrafo? Nós vamos trabalhar a ideia de espaçamento, a ideia de marcadores, tá certo? De numeração, enfim, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui no parágrafo, no texto, um marcador. Olha só, cliquei, ele colocou esse marcador aqui. Vou clicar e eu posso escolher outros marcadores. Isso aqui ficou legal, né? Então, posso escolher botar para o título, posso escolher colocar para o texto, enfim, eu que escolho aí. Eu posso também colocar, deixa eu só colocar aqui, uma lista, né? Vamos fazer uma pequena lista de compras. Lista de compras. Então a gente vai comprar sabonete, vamos comprar escova, vamos comprar também um detergente. Pronto, ótimo. Então aí, 3 itens, tá certo? Se eu quiser numerar esses itens, como é que eu faço? Eu seleciono eles, ó, e vou colocar. Ele já está inclusive aqui é, com os marcadores, né? Se eu quiser numerar eles, como é que eu faço? Eu venho aqui, eu posso numerar um ponto, eu posso numerar um com esse parêntese fechando, posso numerar em algarismo romano, em letra A. É só eu escolher, tá certo? Basta eu clicar e ele aplica, tá certo? Essa questão aqui, ó, é para você avançar. Você vai avançando aqui, ó, vai avançando para frente e ele vai colocando na lista subsequente, né? Então ele vai ficando aqui, ele vai configurando menorzinho, tá? Então eu vou voltar para cá. Só que vai funcionar da seguinte forma: imagina que o sabonete você vai precisar comprar o sabonete da marca X e também da marca Y. Então olha só, quando eu vier aqui, sabonete da marca X não a peça em si, né? Eu vou ter que comprar um sabonete, então eu venho aqui e coloco para cá, olha só, sabonete. Então eu sei que o sabonete que eu vou ter que comprar é um da marca X e outro da marca Y. Então, não é como se fosse um outro item do, da minha lista, né? Não sei se vocês estão entendendo, é um subitem, tá certo? Então aqui a gente vai colocando como subitem. E da marca X eu vou ter que comprar da cor vermelha, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, da cor vermelha. Então eu já sei aí que da marca X eu vou ter que comprar da cor vermelha. E assim por diante, tá bom? Aqui a gente tem a ideia de espaçamento entre as linhas. Quando eu vier aqui, ó, se eu quiser deixar o espaçamento aqui, ó, eu vou colocando, ó, ele vai ficando maior, certo? Tanto antes como depois. Esse espaçamento aqui você consegue fazer um pouco mais aprofundado, digamos assim. Ele vai trazer aqui pra gente mais detalhadamente. Então aqui ele já traz meio que um padrão, né? E aqui a gente consegue configurar com mais precisão, com mais detalhe. Esses alinhamentos aqui é bem tranquilo. Quando eu clico aqui, ele fica alinhado à esquerda. Um título, por exemplo, se eu quiser alinhar ele central, eu clico aqui. Ou um texto, né? Pode ser um texto também. Aqui já não fica legal o marcador, né? Quando eu coloco um título central, o marcador ele já não fica legal.
Então já terei o marcador. Se eu quiser alinhar aqui à direita, então vou clicar aqui, tá aí, alinhado à direita. E aqui ele justifica, tá certo? Ele vai deixar bem bonitinho o texto, certo? Essa opção aqui é para criar colunas, tá certo? Você vai criando aí quantas colunas você quiser. Então tem 2, 3, certo? Às vezes fica melhor separar assim, ó. Separar não por colunas, mas de fato por caixas. Mas aí você vai aprendendo de acordo com o tempo. Tá aqui, nessa opção, nós vamos fazer a direção do texto. Então, se eu quero, por exemplo, colocar esse texto aqui em outra direção, olha só, consigo. Então, vou colocar aqui e vou ampliar. Pronto. Vou jogar ele para cá. Então, nesse caso aqui não ficou muito legal. Deixa eu botar ele aqui assim. Deixa eu jogar para cima. Esse aqui. Esse aqui para cá. Esse para cá. Pronto. Vamos deixar assim. Então, veja aí. Veja como ficou, né? Então, aqui o texto ele ficou um pouco mais deitado. Um pouco mais deitado, não. Ficou deitado na parte superior. Então, eu coloquei aí o texto na posição que eu queria, tá bom? Show de bola. Essa opção aqui, você vai colocar o texto na parte superior, no meio ou na parte inferior, tá? Não tem muito mistério, não. E aqui a gente coloca também aquelas artes, tá certo? Para deixar o texto bem bonito, bem legal. Então, olha só, fica bem legal. Essa opção aqui, ó, como fica interessante, ó. Clicando aqui, ó, o sabonete da marca X, vermelha, a escova. Eu posso ir adicionando também os textos, tá certo? Bem tranquilo, bem, não tem mistério, tá bom? Aqui eu também posso colocar as formas. Vou escolhendo aí as formas que eu quero adicionar, tá certo? Posso organizar também, ó, enviar para trás. Vou mostrar para vocês, ó. Veja que ela está na frente, ó, ela está cobrindo o texto. Se eu quiser enviar para trás, ela foi lá para trás, tá certo? Aqui tem alguns estilos rápidos. Aqui é o preenchimento da forma. Então, se eu vier aqui, ó, sem preenchimento, ela fica, ó, deixa eu botar aqui na metade, pronto, aqui, ó, para vocês verem. Então, preenchimento da forma, tá essa cor aqui, mas sem preenchimento, ó, ela fica branca, tá certo? O contorno da forma, posso mudar aí o contorno da forma, ele vai mudando de cor, se eu quiser tirar o contorno, clico aqui, sem contorno, aqui eu consigo colocar a espessura, ó, vai ficando cada vez mais grosso aí. Tem alguns efeitos que a gente pode utilizar, bem tranquilo, não tem mistério. Um brilho, por exemplo, se eu colocar aqui um brilho, ó, olha só como ele vai ficando. Então, claro que aqui eu estou fazendo bem rápido, né? Mas assim, no nosso documento, no nosso slide que a gente for fazer, a gente vai fazer com mais calma, com mais tranquilidade, tá bom? Localizar. Quando a gente quer localizar uma palavra aqui, uma frase, alguma coisa, a gente usa essa opção aqui. É a mesma do que nos anteriores, tá? Não vou ficar também entrando muito em detalhes, até porque eu já ensinei no Word. Então, isso aqui é muito parecido. Substituir. E a parte de selecionar também, aqui a gente pode selecionar tudo, selecionar os objetos, tá certo? Deixa eu colocar aqui, selecionar os objetos, então ele vai selecionando o que tiver de objeto, e o painel de seleção, ele traz aqui para a gente esse painel para nós selecionarmos o que nós queremos. Bem tranquilo, não tem mistério. Aqui também da mesma forma, a gente pode ditar um texto. Esses aqui são os suplementos, e esse aqui são os designs, as opções os modelos aqui que ele dá para nós escolhermos, tá certo? Então, bem tranquilo aí. Olha só que maravilha, que coisa interessante, ó. Sabonete, ele não botou o sabonetezinho, né? Mas na escova, ele botou aqui escova de dente, detergente, ó. Colocou o balde e a vassoura. Então, muito, muito, muito legal isso aqui, tá certo? Essas sugestões aqui de design muitas vezes ajuda bastante. Então, pessoal, é isso. Essa parte aqui do PowerPoint, certo? Página inicial. Lá no curso nós vamos aprender inserir, desenhar, design, transições, animações, apresentação de slide. Nós vamos aprender aí bem mais profundamente o PowerPoint, tá certo? Então, se você quiser adquirir o curso, as informações elas estão na descrição do vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima.